Glúten, vilão ou mocinho? Será que o glúten realmente faz mal? Espero que estejam bem. Sou Vanessa de Castro, médica integrativa e gastroenterologista com foco na saúde do intestino. O glúten é uma proteína presente em cereais como trigo, centeio, malte ou cevada, que juntamente com a água forma um tipo de gel, atuando como uma espécie de cola, que garante uma maior elasticidade em alimentos como pães, massas e biscoitos. Nas pessoas que são geneticamente predispostas, o consumo do glúten pode levar à doença celíaca, que é uma doença autoimune, que afeta o intestino delgado e afeta em média 1% da população, aumentando o risco para outras doenças autoimunes, por exemplo, vitiligo, tiroidite de Hashimoto e reumatismo. Para alguém diagnosticado com essa doença, o tratamento é uma dieta totalmente sem glúten. Há pessoas que não têm o diagnóstico da doença celíaca, mas não se sentem bem ao consumir o glúten. São classificadas como sensível ao glúten não celíaco. E esse tipo afeta 6 vezes mais a população do que a doença celíaca. Ela é mais comum e, ao mesmo tempo, é bastante controversa, porque às vezes a pessoa não tem sensibilidade ao glúten, mas tem intolerância aos frutanos, que é o açúcar do trigo. E quando eliminam esses alimentos da dieta, apresenta melhora dos sintomas. Então, pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaco não possuem um diagnóstico preciso e, portanto, o diagnóstico é feito pela avaliação dos sintomas, como diarreia, constipação, dores, inchaço abdominal, excesso de gases, dores nas articulações, além também de irritação na pele, cansaço crônico, alterações neurológicas e psiquiátricas. A retirada do glúten e trigo da dieta também ocasiona melhora dos sintomas nos pacientes com síndrome do intestino irritável. Mesmo que você não tenha doença celíaca ou a sensibilidade, vale a pena consumir o trigo? Bom, o trigo atual contém de 15 a 20 vezes mais glúten quando comparado ao trigo utilizado na época dos nossos avós. E essa exposição do glúten em excesso pode induzir a inflamação. A aveia, por outro lado, não tem glúten naturalmente, mas ela pode apresentar por contaminação. Dessa forma, as pessoas que têm doença celíaca só devem consumir aveia sem glúten. Um outro dado é que a maioria dos alimentos com farinha de trigo apresenta uma elevadíssima carga glicêmica, ou seja, liberam açúcar rapidamente no sangue e também são pobres em vitaminas e minerais. Então, quando você está trocando uma fruta por um pão, você não está só consumindo o glúten, você está deixando de consumir vitaminas, minerais, compostos bioativos e fibras. Será que excluir o glúten vai gerar algum prejuízo para a saúde? A resposta correta é: depende da escolha realizada. Consumir um alimento sem glúten industrializado, por exemplo, não é garantia de saúde, porque muitas vezes esse alimento sem glúten possui um altíssimo teor de gordura e excesso de açúcar. Um bom exemplo é o refrigerante. Ele não tem glúten. Batata frita não tem glúten. E mesmo assim é saudável? Não, não é. Portanto, uma dieta isenta de glúten pode ser adequada ou inadequada. Vai depender das suas escolhas. Se por um lado muitas opções sem glúten disponíveis no mercado são poucas ou nada saudáveis, por outro lado, existem diversos alimentos naturalmente isentos de glúten. São ricos em fibras, vitaminas e minerais, como é o caso das hortaliças, verduras, legumes, frutas oleaginosas,
tubérculos como batata doce, inhame, aipim ou macaxeira. Por isso, a orientação é: escolha comida de verdade, comida naturalmente isenta de glúten. E a relação do glúten com o emagrecimento? Essa relação é principalmente com a microbiota intestinal, com os micro-organismos que moram no intestino. Quando retira o glúten da rotina diária, você diminui a inflamação do seu intestino e, como consequência, produz melhora dos níveis de glicose no sangue, aumenta a saciedade, contribuindo assim para o emagrecimento. Nutrir consciente não é radicalismo. O importante é manter o equilíbrio. Por isso, se você não tiver doença celíaca, não há problema nenhum de vez em quando você fazer uso do pão com farinha de trigo ou glúten. Que o trigo e o glúten seja exceção, não constância. Faça boas escolhas alimentares. Cuide de você e da sua saúde. Te vejo na próxima semana. Beijos!